Olá, dando continuidade à nossa aula sobre apuração de ponto. Nesta aula, vamos ver qual o período para apuração dos registros no ponto. Qual é o período? Bom, para os mensalistas, podemos utilizar o período correspondente a um mês. Então, fazemos a apuração no período do primeiro ao último dia do mês. O artigo 74 da CLT determina que todo estabelecimento que conta com 20 ou mais funcionários deve realizar o controle de ponto, como eu já havia dito em outras aulas. Essa lei também determina que a marcação pode ser feita de 3 formas diferentes. Aqui é importante lembrar que até 2019, empresas que tinham mais de 10 colaboradores já deveriam garantir o controle de ponto. No entanto, a Lei da Liberdade Econômica trouxe algumas mudanças, e desde então o acompanhamento da jornada é obrigatório para estabelecimentos com mais de 20 colaboradores. Porque muitos profissionais não apuram um ponto do primeiro ao último dia do mês. A apuração do primeiro ao último dia do mês, o responsável coleta a informação dos registros no primeiro dia do mês seguinte. Por exemplo, o registro é do dia 1º ao dia 31 do 11 e serão coletados no dia 1 do 12, se for um dia útil de trabalho. As tratativas no registro do ponto de cada empregado devem ser feitas antes do cálculo da folha de pagamento, que é no 5º dia útil do mês, o que gera um prazo médio de 6 dias, a depender do mês 5, para apurar o ponto, para fazer os cálculos da folha de pagamento e o pagamento no 5º dia útil. Aqui vamos ver como fazer o fechamento do ponto. Muitas empresas que pagam o salário dos empregados no último dia do mês adotam a prática de fechar o ponto quebrado, geralmente do dia 25 ao dia 24 do próximo mês. Assim tem tempo de fecharem a folha de pagamento com mais calma e atenção. Por exemplo, do dia 25 ao dia 24 do próximo mês ficaria assim: 25 do 10 a 24 do 11, ficaria o registro de ponto equivalente a um mês. E o dia 25 do 11, coleta dos registros para tratativas necessárias. Já o 5º dia útil de dezembro é o limite para o pagamento da folha. Mas essa prática está aprovada pela legislação trabalhista e previdenciária. Bom, legalmente não está correta, pois o INSS e o FGTS são regimes de competência e assim devem ser apuradas sobre as remunerações devidas dentro de um mês. Veja o que o E-Social diz a respeito. Existe a possibilidade de fazer o fechamento da folha de pagamento considerando o ponto do dia 25 ao dia 24 do próximo mês? Este procedimento é adotado pela nossa instituição para que o pagamento dos salários seja feito no dia 30 de cada mês. O E-Social responde: o E-Social não faz qualquer validação quanto à questão de direito material. O prazo de pagamento das verbas salariais e definido pelo artigo 459 do parágrafo 1 da CLT, não tendo sofrido qualquer alteração com o advento do E-Social. Portanto, qualquer pagamento como contraprestação de serviços prestado no mês, inclusive do dia 25 a 30, por exemplo, horas extras, adicional noturno, comissões, deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente. Já o envio do evento de remuneração do trabalhador, que é o evento S1200, abrangerá o período de apuração e seguirá o prazo definido no Manual de Orientação do E-Social. O artigo 459 da CLT estabelece que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulada por período superior a um mês, salvo no que diz respeito a comissões, porcentagens e gratificações. Esta situação de fechamento do ponto fora do período que determina a legislação causa alguns pontos a serem observados. Não haverá um ponto de controle de jornada no E-Social, pelo menos no início. Assim, um governo, em tese, não saberá se você está fechando o ponto de 25 a 24 ou até mesmo no mês anterior. Entretanto, dá para ficar tranquilo com isso,
Não, pois qualquer momento o E-Social poderá exigir o controle de ponto, incluindo horas extras e comissões. Você não deve deixar as horas extras aparecerem na folha de pagamento no mês que o empregado está de férias. Se isso acontecer, é fatal que você está fechando o ponto em períodos anteriores ao mês. Afinal, se o empregado está de férias, como poderia estar fazendo horas extras? Você não deve fechar o ponto 2 ou 3 vezes por mês. Eu sei que dará um pouco de trabalho, mas se você fechar e já lançar as horas extras, faltas e comissões do dia 1 ao dia 10, depois do dia 11 ao dia 20 e depois do dia 21 ao dia 30, você irá se acostumando e no dia de fechar a folha de pagamento você irá ficar mais tranquilo. Já para quem paga a folha antes do dia 5º dia útil do mês seguinte, se sua empresa paga o salário dentro do mesmo mês, pode continuar a fazê-lo. Aqui eu coloquei o exemplo de apuração do dia 25 ao dia 24 do próximo mês. A apuração de ponto, neste caso, será do dia 25 do 10 ao dia 24 do 11. Assim, tudo que estiver neste período será pago no dia 5º dia útil do mês seguinte. Ou seja, o pagamento será no máximo no 5º dia útil de dezembro. No 5º dia útil de dezembro, o empregado receberá sua folha de pagamento referente ao período do dia 25 do 10 ao dia 24 do 11, o que não irá incluir as 5 horas extras. O próximo período será do dia 25 do 11 ao dia 24 do 12, que será pago no 5º dia útil de janeiro. Neste caso, irá incluir as 5 horas extras feitas em novembro, em 26 do 11. Podemos ver que o pagamento dessas horas extras excedeu o período de um mês. Exemplo de apuração do primeiro ao último dia do mês. Se o empregado fez 4 horas extras no dia 27 do 11, a apuração de ponto neste caso será no dia 1 do 11 ao dia 31 do 11. Assim, tudo que estiver nesse período será pago no 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, o pagamento será mais tardar no dia 5º dia útil de dezembro. No 5º dia útil de dezembro, o empregado receberá sua folha de pagamento referente ao período de novembro, incluindo as 4 horas extras. Conforme o artigo 58 da CLT, há uma tolerância para o registro da jornada pelo empregado. O artigo 58 diz: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que seja fixada expressamente outro limite. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedendo de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Essa jornada extraordinária quer dizer horas extras. O parágrafo 2 fala: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, você não irá descontar como atraso do empregado quando o mesmo registrar com atraso de no máximo 5 minutos por cada registro, tomando como base 2 registros, entrada e saída. A tolerância diária é de 10 minutos, o mesmo vale para horas extras. Na prática, a CLT garante que o trabalhador possui um limite máximo de 10 minutos diários de tolerância em caso de atraso, e 5 minutos no início de expediente e 5 minutos durante as pausas ou ao final do mesmo. Se o valor diário for ultrapassado, a empresa tem o direito de descontar todo o tempo excedido. Se o funcionário chega 30 minutos atrasados em um dia, serão descontados em sua totalidade 30 minutos e não serão apenas 20 minutos, tendo subtraídos 10 minutos diários de tolerância. Quais situações são consideradas faltas justificadas? O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho
aborda a possibilidade de justificar faltas no trabalho, sendo o artigo de interesse do contratante e principalmente do contratado. As faltas justificadas são um direito do trabalhador que pode se ausentar do trabalho sem perder sua remuneração em 11 casos, como veremos a seguir na transição do artigo 473 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes, irmão ou pessoa que declare sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Quando o artigo 473 da CLT se refere a ascendentes, ela está se referindo a toda a geração anterior do empregado, representada por seus pais, avós e bisavós. Já os descendentes são a geração posterior do mesmo, como os filhos, netos e bisnetos. Também são consideradas faltas justificadas até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por um dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana. Temos aqui uma observação importante. O artigo 7 da Constituição Federal de 1988 prevê, assim como o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que a licença paternidade tem a duração de 5 dias. Também fala por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. A doação de sangue é uma ação voluntária que, quando comprovada, dá ao trabalhador o direito a um dia de descanso remunerado. Assim é considerada a emissão do primeiro título eleitoral que, devido aos trâmites de elaboração, permite que o trabalhador se ausente do trabalho por 2 dias. Também é considerada falta justificada o período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar referidas na letra C do artigo 65. A lei do serviço militar permite que o reservista falte ao trabalho sem a necessidade de se justificar sempre quando o mesmo for convocado. Também fala, nos dias em que estiver comprovadamente realizado provas de exame, que são os vestibular para ingresso que estabelecem o ensino superior. Também fala pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo, pelo tempo que se fizer necessário quando a qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Devemos nos atentar que todas estas situações acima precisam ser comprovadas por meio de declaração ou atestado de comparecimento do trabalhador aos locais indicados. Existem também os casos em que o colaborador pode ser ausentado pelo tempo que for necessário sem prejuízo de seu salário, desde que essas faltas sejam justificadas por atestado, como eu havia dito, que são o cumprimento de serviço militar, particular, comparecimento em juízo, afastamento para apuração, representação sindical, realização de exames preventivos de câncer, comprovação para compor grupo de jurados em tribunal de júri, convocação para serviço eleitoral, greves sindicais, licença remunerada, férias e entre outras ausências estabelecidas em acordo e convenções coletivas. A Convenção Coletiva do Trabalho, que é a CCT, e o Acordo Coletivo de Trabalho, que é a ACT, podem trazer um número maior de dias para abono. A CCT diz 17º abono de falta por acompanhamento médico ou hospitalar. As empresas abonarão o repouso remunerado na hipótese de faltas do empregado até o limite de 3 dias por ano para fins de acompanhamento médico ou hospitalar de filho que esteja sobre a responsabilidade dos pais ou para fins de acompanhamento hospitalar do cônjuge,
mediante comprovação no prazo de 24 horas antes ou após o acompanhamento. Já a CLT diz, por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Como fazer a transmissão para o e-social? Primeiro você faz o período de registro de ponto, coleta os registros, faz a apuração e as tratativas no registro de ponto, faz o lançamento ou a importação para a folha de pagamento, e em seguida você calcula e faz o pagamento da folha de pagamento. E por fim você faz essa transmissão para o e-social.